Você já teve a sensação de que algo muito além da lógica humana estava te guiando? Já passou por momentos em que tudo parecia um caos, mas por alguma razão invisível, você foi poupado, salvo ou conduzido por um caminho que ninguém entenderia? Se você já sentiu isso, então talvez você esteja entre os escolhidos. Hoje, no canal Sinais dos Escolhidos, você vai descobrir as 5 experiências sobrenaturais que os escolhidos vivem ao longo da vida. Mas antes de revelar cada uma delas, vamos mergulhar juntos nos sinais mais misteriosos e profundos que só quem carrega essa missão espiritual conhece. Prepare-se para reconhecer sua jornada, porque se você já passou por ao menos uma dessas experiências, este vídeo foi feito para você. Curta, se inscreva e compartilhe este chamado divino. Agora, preste atenção. Tudo começa de maneira sutil, como um sussurro espiritual. Há momentos em que o silêncio é tão profundo que parece gritar algo que ninguém mais consegue ouvir. Os escolhidos sabem disso. Desde muito jovens, muitos deles sentem que não pertencem ao mundo em que vivem. É como se algo lá dentro dissesse: você veio de outro lugar. Essa sensação não é ilusão, é o primeiro sinal do chamado. Essa sensação de estrangeiro não vem de um ego ferido, mas de uma alma que carrega memórias que não foram escritas nesta existência. É como se a alma estivesse conectada a um plano superior e, por isso, o mundo terreno sempre parecesse raso demais. Se você já sentiu que mesmo rodeado de pessoas, ainda assim está sozinho em propósito, comente aqui embaixo: eu sinto que não pertenço a este mundo. Pode ser que outras pessoas que também sentem isso se conectem com você. Ao longo da vida, essas almas escolhidas enfrentam perdas que ninguém mais entende. Pessoas importantes desaparecem do caminho como folhas levadas pelo vento. Relacionamentos acabam de forma abrupta. Laços familiares se rompem sem explicação. Não é castigo, é preparação. Deus precisa isolar quem Ele vai usar. Não dá para entregar uma missão celestial a alguém rodeado de distrações terrenas. E é nesse deserto emocional que muitos dos escolhidos sentem, pela primeira vez, a presença divina se aproximando. Porque quando o mundo abandona, é quando o céu se aproxima. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Não há mais muletas emocionais, só o chamado espiritual que ecoa dentro da alma. Mas há um tipo de experiência que desafia qualquer explicação lógica: visões repentinas e sonhos proféticos. Os escolhidos não sonham como as outras pessoas. Seus sonhos parecem portais, mensagens cifradas, avisos ou revelações. E não importa o quanto tentem ignorar, esses sonhos retornam, se repetem, e muitas vezes se realizam. Eles veem antes do tempo. Sentem antes do impacto. Alguns até já viram rostos de pessoas que nunca conheceram, e anos depois, essas pessoas surgem em suas vidas. Outros sonham com tragédias que acontecem dias depois. O mundo chama isso de coincidência. Mas os escolhidos sabem que é o Espírito avisando. Você já teve um sonho que parecia mais real que a própria realidade? Se sim, escreva nos comentários: já vi antes de acontecer. Isso pode despertar outros que também viveram isso. E como explicar aquele arrepio que surge do nada? Ou aquela presença invisível que parece andar ao seu lado quando você está sozinho? Os escolhidos vivem manifestações espirituais que não podem ser ignoradas. Portas que se fecham sem vento. Luzes que piscam quando começam a orar. Vozes suaves que sussurram conselhos ou alertas. E o mais incrível, essas manifestações sempre aparecem em momentos de crise ou decisões importantes. É como se um exército invisível acompanhasse cada passo, cada respiração, cada clamor silencioso. Muitos tentam esconder isso por medo de parecer loucos. Mas a verdade é que você não está sozinho. Há algo, ou alguém, observando, guiando e protegendo. E é isso que diferencia os escolhidos dos que apenas passam pela vida. E quanto às dores físicas inexplicáveis, os escolhidos carregam no corpo os sinais de suas batalhas espirituais. Dores que a medicina não explica. Cansaços que surgem do nada. Sensações de peso nos ombros, mesmo sem nenhuma carga. São marcas invisíveis da guerra espiritual. Porque toda vez que uma alma desperta para o chamado divino, forças ocultas tentam impedir seu avanço. É nesse momento que muitos sentem o peso da missão no corpo. Mas ao mesmo tempo, é aí que a presença de Deus se torna mais intensa.
como se, a cada dor, uma nova camada espiritual fosse sendo ativada. Alguns chamam de sensibilidade, outros, de maldição. Mas quem é escolhido sabe, isso é preparação. E algo curioso acontece: quanto mais os escolhidos se aproximam de sua missão, mais o tempo parece conspirar ao redor deles. Coincidências se tornam frequentes. Encontros que pareciam impossíveis acontecem. Palavras que precisavam ouvir surgem até em placas de rua. É como se o universo se tornasse um cenário vivo, organizado por mãos invisíveis. Os escolhidos vivem sincronicidades tão intensas que é impossível chamar de acaso. São códigos do alto, direcionamentos que só quem está alinhado com o plano espiritual consegue enxergar. E isso pode acontecer em qualquer lugar, numa conversa, num versículo, num som, num número repetido. Já percebeu esses sinais surgindo com frequência? Então comente aqui, tudo está conectado. Talvez você não seja o único a notar isso. Mas existe uma experiência que é ainda mais profunda: a capacidade de ouvir o silêncio de Deus. Isso parece contraditório, mas os escolhidos sabem quando o céu se cala. E entendem que esse silêncio não é ausência, mas treinamento. É quando o Pai te ensina a caminhar pela fé, e não pela emoção. Muitos desesperam nesse momento, mas os escolhidos permanecem. Eles sabem que o silêncio é a forma mais poderosa de Deus fortalecer o interior. É no silêncio que nasce a maturidade espiritual. Enquanto o mundo clama por respostas rápidas, os escolhidos aprendem a ouvir o invisível, a obedecer sem entender, a seguir mesmo quando tudo parece parado. Porque no silêncio é onde a glória começa a ser gestada. E quanto mais os escolhidos crescem em discernimento, mais desenvolvem uma sensibilidade espiritual fora do comum. Eles sentem o ambiente, percebem a energia das pessoas. Sabem quando algo está errado, mesmo que tudo pareça normal aos olhos dos outros. É como se carregassem um radar invisível, uma conexão direta com dimensões que a maioria ignora. Essa sensibilidade não é apenas um dom, é uma responsabilidade. Porque quem sente o espiritual precisa saber como reagir. E nem sempre é fácil. Muitos escolhem o isolamento para se proteger. Outros buscam fortalecer sua fé, porque sabem que não podem confiar apenas no que veem. Você já sentiu a energia de um lugar pesar sobre seu corpo? Já entrou em um ambiente e teve vontade de sair imediatamente? Esses são sinais de que sua percepção está mais aguçada do que você imagina. A batalha espiritual dos escolhidos é silenciosa, mas implacável. Eles enfrentam ataques invisíveis que vêm na forma de pensamentos negativos, opressões noturnas e desânimo repentino. E por trás de tudo isso, há uma tentativa clara: parar o avanço de uma alma desperta. Não se trata de paranoia, é realidade espiritual. Os escolhidos não podem se dar ao luxo de viver no automático. Eles precisam vigiar constantemente, porque sabem que sua vida carrega influência. Cada decisão, cada palavra, cada atitude tem um peso no mundo espiritual. E quanto maior o propósito, maior a resistência. Mas o que fortalece os escolhidos é justamente isso: saber que se há guerra, é porque há algo grande para ser cumprido. Comente aqui: minha guerra é a prova do meu propósito. Isso pode despertar outros guerreiros adormecidos. Com o tempo, os escolhidos descobrem que seus dons não são comuns. Alguns têm visões, outros sentem a dor alheia, outros ainda conseguem transmitir paz apenas com sua presença. É como se fossem portadores de frequências celestiais. A missão deles vai além das palavras. O simples fato de estarem em um ambiente já altera as vibrações do lugar. E é por isso que muitas vezes despertam reações estranhas. Inveja sem motivo, rejeição sem causa, ou até idolatria exagerada. Tudo isso é reflexo da energia que carregam. Os dons dos escolhidos não foram dados para exibição, mas para serviço. Eles são usados por Deus como canais de cura, libertação e revelação, mesmo quando não percebem. E por isso, muitos deles só descobrem a grandiosidade de sua missão quando já estão no meio dela, sem saber como chegaram até ali. E quando menos esperam, os escolhidos vivenciam uma das experiências mais marcantes de suas vidas: o encontro direto com o sobrenatural. Pode ser uma visão angelical, um livramento inexplicável, uma manifestação divina durante a oração.
Esses momentos são raros, mas mudam tudo. Eles marcam o espírito de forma definitiva. É nesse ponto que muitos passam a não ter mais dúvidas. Eles foram chamados para algo além deste mundo. E mesmo que tentem voltar à vida comum, algo dentro deles já foi transformado. É como se o véu tivesse sido rasgado. A partir daí, tudo muda. As prioridades, os desejos, a maneira de enxergar o mundo. Você já teve um momento em que sentiu, com toda certeza, que Deus estava ali com você, de forma visível ou palpável? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. Pode ser que outro escolhido esteja esperando esse testemunho para despertar. Mas há uma dor que poucos entendem: a solidão dos escolhidos. Apesar de estarem rodeados por pessoas, eles se sentem incompreendidos. Suas ideias parecem loucura. Suas decisões parecem radicais. Mas internamente, eles sabem que estão sendo guiados por algo maior. É como se houvesse uma linha direta com o divino, e por mais que tentem explicar, ninguém entende. Essa solidão espiritual é uma das provas mais difíceis, mas também uma das mais reveladoras, porque é nela que os escolhidos aprendem a depender unicamente de Deus. Eles aprendem a buscar respostas no céu e não nas opiniões humanas. E aos poucos, vão descobrindo que essa caminhada não é sobre aprovação, é sobre obediência. Com o tempo, surgem as provações mais intensas. Os escolhidos enfrentam desertos profundos, onde nada faz sentido. São períodos em que parece que Deus está em silêncio, que os sonhos foram enterrados e que a missão foi esquecida. Mas é justamente nesses períodos que a alma é refinada. O ouro só brilha após o fogo. O espírito só amadurece após o deserto. É nesse ponto que muitos desistem. Mas os escolhidos permanecem. Eles não são movidos por resultados imediatos, mas por promessas eternas. E por isso, mesmo sem ver, continuam orando. Mesmo sem ouvir, continuam confiando. Porque sabem que há algo maior sendo preparado. Esses desertos são marcados por perdas, traições, escassez. Mas também por revelações profundas, encontros sobrenaturais e milagres inesperados. E quando menos esperam, os escolhidos percebem que tudo aquilo que viveram os preparou para um propósito específico. Não foi por acaso. Cada dor, cada silêncio, cada separação, foi uma peça no tabuleiro divino. E é nesse ponto que eles começam a entender que nada do que viveram foi desperdício. Tudo foi plano. Tudo foi lapidação. Tudo foi um treinamento celestial para que agora, com mais maturidade e sensibilidade, eles possam tocar outras vidas. É por isso que os escolhidos se tornam luz em tempos de escuridão. Vozes em meio ao caos. Pontes entre o céu e a terra. Eles são aqueles que sofreram para que hoje possam curar. Que perderam, para hoje poderem dar. Que foram rejeitados, para hoje abraçarem. E uma das experiências mais difíceis, porém mais poderosas, é quando os escolhidos percebem que sua vida será usada como testemunho vivo. Eles não apenas falam sobre fé, eles vivem a fé. Não apenas pregam sobre milagres, eles são o milagre. Cada batalha, cada lágrima, cada renúncia se transforma em uma mensagem silenciosa que inspira quem está ao redor. Sem dizer uma palavra, os escolhidos transmitem esperança. E é por isso que muitos deles são observados em silêncio, admirados por alguns e odiados por outros. Porque o brilho da presença de Deus em suas vidas incomoda quem vive nas sombras. Os escolhidos não são chamados para serem celebridades espirituais, mas para serem sinais vivos do amor e da justiça divina. E é exatamente por isso que a pressão é maior. Porque quanto mais alto o propósito, maior o preço. Alguns escolhidos passam por algo ainda mais raro: a consciência constante de que estão sendo protegidos por forças que não podem ser vistas. Não é paranoia, nem fantasia. É percepção. Eles sentem quando estão sendo cercados por anjos. Sabem quando algo ruim foi evitado de maneira milagrosa. E reconhecem que o inimigo tentou, mas não conseguiu. É uma sensação que vem no espírito, uma certeza que não precisa de provas. Os livramentos que eles testemunham vão muito além da sorte, são resgates divinos. Situações em que tudo poderia dar errado, mas por alguma razão, o mal foi impedido.
Essa consciência espiritual desenvolve uma gratidão silenciosa, uma reverência constante. Eles sabem que estão sendo vigiados pelo céu. E isso os torna mais cuidadosos com suas escolhas, palavras e até com os ambientes em que entram. E com o tempo, os escolhidos descobrem algo ainda mais profundo. Não importa o quanto tentem fugir, eles sempre serão puxados de volta para o seu propósito. Podem tentar se encaixar no mundo, seguir caminhos normais, buscar aprovação humana. Mas sempre haverá uma inquietação, um vazio, uma sensação de que estão desperdiçando algo. Isso porque os escolhidos não foram criados para conformidade, mas para a diferença. Eles carregam em si uma missão que grita dentro do peito. E cada tentativa de silenciar esse chamado resulta em mais frustração. Até que finalmente, eles se rendem. E quando isso acontece, tudo muda. O céu começa a conspirar a favor. Portas se abrem. Pessoas certas aparecem. E o que parecia impossível, começa a se tornar realidade. Muitos deles descobrem que uma das maiores armas dos escolhidos é a oração silenciosa. Aquela que ninguém ouve. Que é feita no quarto, entre lágrimas, sem palavras bonitas. É nesse tipo de oração que os céus se movem. Porque os escolhidos sabem que não precisam impressionar ninguém, precisam apenas tocar o coração de Deus. Eles entendem que a oração não é sobre fórmulas, mas sobre conexão. Sobre entregar a alma em confiança absoluta. E quanto mais oram, mais sentem o Espírito. É como um fogo que arde por dentro, aquecendo até nos dias mais frios. Essa intimidade com o divino se torna sua fonte de força. É o que o sustenta quando todos os outros sistemas falham. E é isso que faz com que nunca desistam, mesmo quando tudo parece perdido. Com o amadurecimento espiritual, os escolhidos aprendem a discernir o tempo de Deus. Sabem que nem tudo que é bom é da vontade divina. Eles desenvolvem a paciência de esperar, a sabedoria de não agir por impulso, e a fé de confiar no invisível. Eles compreendem que cada etapa tem um propósito e que acelerar o processo é correr o risco de comprometer o destino. Por isso, se tornam pessoas de passos firmes e orações constantes. Aprendem que o não de Deus muitas vezes é uma proteção, e que o ainda não é um convite à preparação. É essa consciência que os impede de entrar em caminhos errados, mesmo quando tudo parece perfeito. Porque mais do que conquistar, eles desejam obedecer. E uma das experiências mais sobrenaturais que os escolhidos vivem, e que poucos entendem, é a guerra entre a carne e o espírito. Eles sabem quando estão sendo tentados, quando o inimigo está sussurrando, quando a mente está sendo atacada. E ao mesmo tempo, sentem a presença de Deus os chamando para resistir. É um campo de batalha interno, onde cada decisão define o rumo da alma. Essa luta é diária. Mas os escolhidos não desistem. Eles caem, sim, mas se levantam com mais força. Erram, mas aprendem. Se afastam, mas sempre retornam. Porque sabem que há algo maior os esperando. Eles entendem que essa guerra não é em vão. É parte do processo que molda o espírito e prepara o coração. Mas há algo que todos os escolhidos vivem: a confirmação. Chega um momento em que, após tantas experiências sobrenaturais, Deus confirma o chamado. Pode ser através de uma palavra, de um profeta, de um sonho ou de uma circunstância. Mas é sempre algo que marca profundamente. É nesse momento que eles entendem de vez que são diferentes. Que não foram criados para seguir a multidão. Que foram separados para algo maior. Essa confirmação não vem para massagear o ego, mas para selar o compromisso. A partir daí, não há mais volta. O escolhido sabe quem ele é, para onde está indo e quem o está guiando. Essa certeza o transforma. Ele deixa de ser um sobrevivente e passa a ser um guerreiro do céu. Por fim, os escolhidos aprendem a viver entre dois mundos: o natural e o espiritual. Caminham com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Carregam responsabilidades humanas, mas vivem impulsionados por uma missão eterna. E isso faz com que vivam de maneira diferente. Não se deixam levar por modismos, não se vendem por aplausos, não trocam seu chamado por conforto. Eles sabem que tudo neste mundo é passageiro, mas aquilo que carregam dentro de si é eterno. Eles vivem como sinais.
E é por isso que você está aqui agora. Porque talvez, sem perceber, você também seja um deles. Se esse vídeo falou com você, comente aqui embaixo, eu reconheço essas experiências. E compartilhe com alguém que você sente que também é um escolhido. Esse é o nosso chamado: despertar, fortalecer e unir aqueles que carregam luz no meio das trevas. Este é o canal Sinais dos Escolhidos, e você acabou de ouvir uma mensagem que pode mudar vidas.